Nosso evangelho deste quinto domingo do tempo comum é Lucas 5, de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Jesus ensina a multidão sedenta da palavra de Deus. Essa multidão representa a humanidade inteira, criada por Deus e necessitada dele. Uma humanidade que em si mesma busca a Deus, mas que também se submete ao jugo do pecado e, consequentemente, torna-se inimiga dela mesma através daqueles que se colocam na contramão, na condição de guias nos mais variados campos da administração governamental dos que a eles se submetem. Nem sempre tais lideranças agem com justiça e para o bem comum. Historicamente, se sabe das graves consequências das ações de lideranças desumanas na vida das pessoas mais simples, da miséria causada a muitos, dos atrasos sociais e do contexto socioeconômico e psicológico doente em que o homem sempre se encontrou e que se agrava muito mais nos tempos atuais. A sociedade está doente porque doentes estão todos que a constituem. Cada vez mais percebe-se o descaso humano, a valorização da mundanidade, do desrespeito, do individualismo, da imoralidade, da aparência, do achismo em lugar da verdade, da busca desenfreada do prazer a qualquer custo, da luta pelo ter sem esforço algum, do fanatismo em muitos e da indiferença com relação a Deus. De fato, essa realidade necessita urgentemente da palavra de Deus, a luz necessária para barrar o já descontrolado processo de desumanização do ser humano. Observando de modo geral, o ensinamento de Jesus começa com a afirmativa de que o reino de Deus está próximo, porque ele próprio é a presença de Deus na história e sua mensagem salvífica. Ensina sobre o amor, definindo-o como entrega total de si mesmo a Deus e ao próximo, sobre a necessidade de colocar o reino de Deus em primeiro lugar e relativizar o resto, sobre a prática da misericórdia e do perdão, sobre a possibilidade de superação de uma visão voltada para si mesmo, tornando-se capaz de amar o próprio inimigo, sobre a verdade de sua pessoa e sua missão, sobre a beleza de se ser um ser humano segundo Deus e para Deus. Enfim, Jesus ensina sobre a fé, a esperança e o amor, revelando-se como único caminho, verdade e vida. Em outras palavras, não existe nenhuma outra estrada que possa conduzir a humanidade à comunhão com Deus, além do Filho de Deus. Não haverá verdadeira transformação do homem enquanto este não se encontrar com Jesus Cristo. A humanidade necessita conhecer real e urgentemente a lógica do Cordeiro de Deus.
Pois bem, Jesus viu duas barcas, talvez as barcas da fé e da razão, dos judeus e da igreja dos gentios, da verdade e do amor, entre outras coisas. Depois de ensinar, disse a Pedro que era preciso avançar para águas mais profundas. Esse foi o chamado para Pedro e, em seguida, para todos os demais discípulos. É preciso avançar de mar adentro. O que significa o mar? Na concepção daquela época, simbolizava o mal e a morte. Então, a missão dos escolhidos é pesca salvífica, isto é, tirar de um mundo falido, dominado pelo mal, para o reino de Deus. Como se fará isso? Em primeiro lugar, pela iniciativa de Jesus Cristo, seu poder e envio, e depois por meio de sua igreja, simbolizada aqui pela barca de Pedro. Pois bem, os pescadores são seus apóstolos e discípulos. Os peixes são todos aqueles que estão submersos na realidade de pecado e de morte, simbolizados tanto pelo mar quanto pelas trevas assinaladas pela noite da pesca. Ir a águas mais profundas significa atingir principalmente aqueles que estão em estado terminal de envolvimento no pecado, isto é, aqueles que são considerados perdidos, que não têm mais jeito, que já foram dominados pelo mal. Também quer dizer aqueles que desconhecem totalmente a presença de Deus através de Jesus Cristo. Além disso, faz referência ainda aos que, mesmo tendo tido uma experiência com Cristo, encontram-se numa crise profunda devido a tantos escândalos e problemas na própria vida e na família. É ainda um ir às periferias das misérias humanas, por pescar nessas águas profundas, quer dizer, libertar essas pessoas mediante a palavra de Deus, com ações concretas de amor e esperança, dando a elas a possibilidade de largarem o mal no qual se encontram, a cegueira que as atinge fortemente, as amarras dos vícios, a escuridão da falta de sentido para virem à luz. A diferença dos peixes não são pescados para a morte, mas para a vida de Deus. O texto evidencia que o sucesso da pesca não depende do pescador, mas da graça de Deus. Em obediência à palavra de Deus, os discípulos devem avançar para águas profundas do mundo, das misérias humanas e das sociedades doentes, a fim de iluminá-las com Cristo, manifestando-se cada um como transparência do Salvador. O Evangelho chegou até aqui por causa da escolha de Jesus, de sua graça e vontade, por ação do seu Espírito Santo, na vida daqueles escolhidos, que entenderam a importância do Filho de Deus e da proclamação da palavra salvadora. Diante da iniciativa e poder de Jesus, os apóstolos e discípulos, depois de terem alcançado a fé no senhorio de Jesus Cristo, depois da ressurreição, não mediram circunstâncias para anunciar a boa nova aos povos. Não temeram mais as lideranças de Israel, nem o poder do Império Romano. Não fraquejaram diante da lógica do pensamento grego e da religiosidade judaica e pagã. Foram determinados, apaixonados e convincentes, mediante o testemunho da própria vida, limitados e fracos, certamente, mas acompanhados do poder de Deus, do Espírito da verdade. Eles foram capazes de transformar o mundo para sempre, apesar de muitos ainda insistirem em voltar para o passado, sinal do rompimento das redes, como aqueles saudosos das cebolas do Egito. Tal missão deve ser continuada hoje, agora, através de mim e de você. Coragem! Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.